E aqui vai falar em relação à alimentação. É importante proteger o corpo com os cuidados ou medicinas diários. Aqueles cuidados de uma alimentação saudável, de cuidar do corpo com os medicamentos adequados se tiver uma doença, e daí por diante. Mas não com carnes e peixes. Não consumindo carnes, não consumindo peixes. Né? Carnes em geral. Pois o Lankavatara Sutra ensina. Digo que um budista não deve comer qualquer tipo de carne. Os praticantes espirituais devem abandonar a carne de seres que tremem de medo, que surgiram de gotas de sêmen e sangue, nascidos de uma mãe, por causa da falta de castidade. Quer dizer, que esses seres nasceram porque esses animais, as fêmeas desses animais e os machos desses animais, cruzaram e causaram o nascimento desses animais. É nesse sentido aqui, essa falta de castidade. Né? O animal ele não tem controle. Como ele é controlado pelo instinto, ele vai lá no período do cio e não há anticoncepcional também no mundo animal, e filhotes nascerão. Os praticantes espirituais devem sempre desistir de carne e cebola, bebida alcoólica, de todos os tipos, alho poró e alho. Então aqui a gente vê aquela ênfase que nós já vimos em outros textos também, mas o Lankavatara Sutra, nesse trecho, ele é bastante enfático em relação a isso. Então ele vai dizer aqui, os praticantes espirituais devem abandonar a carne de seres que tremem de medo. Por quê? Porque se o Bodhisattva ele tem um voto da compaixão, o voto de não causar danos, de auxiliar os outros seres, não faz muito sentido ter uma alimentação centrada na carne, ter uma alimentação centrada no assassinato de outros seres. Então, o voto de não matar, né, que é aquela primeira ação não virtuosa que a gente vê na lista das 10 ações não virtuosas, e os bodhisattvas renunciam às 10 ações não virtuosas, se comprometendo a não praticá-las, a praticar o contrário dessas ações. E esse voto do não matar inclui não só não matar seres humanos, mas inclui não matar animais, porque animais são seres sencientes também. Animais estão presentes aqui no chamado mundo do desejo, junto com os humanos, os devas ou deuses, os asuras ou semideuses, os fantasmas famintos e os seres dos mundos infernais, então, ou dos reinos infernais. Então, os animais são seres que têm mente, são seres que têm um grau de consciência que não é exatamente igual ao nosso, e é uma mente mais limitada. Né? Por isso que eles não conseguem se libertar do samsara. E por isso que eles sofrem bastante. Eles sofrem bastante por estarem nesse reino, presos ao, ao instinto, presos ao princípio de Kama. Né? O reino animal ele é um bom exemplo, já que a gente chama esse mundo em que estamos de Kama Dato, essa esfera de consciência em que compartilhamos com esses outros seres, é chamada de Kama Dato, porque é uma esfera de consciência em que o princípio Kama, o princípio do desejo, que é ligado também ao instinto, ligado à libido, ao desejo sexual e tudo mais, mas aos desejos sensórios em geral, ao desejo por experiências sensórias, esse princípio ele está muito ativado em todos nós, nesses reinos. E no animal, principalmente. O ser humano ele consegue transcender esse instinto, né? Ele consegue superar o poder desse instinto e por isso ele consegue se libertar do samsara. Já o animal não. O animal ele é escravo desse instinto. Mesmo os animais eles têm amor por outros animais, ou o pet, né, tem amor pelos seus donos e tudo mais. O animal ele tem compaixão, mas a mente do animal ela é limitada, porque a mente do animal, humanas do animal, né, que é essa mente pensante, ela não está tão ativa quanto no ser humano. Ela não tem esse mesmo poder, né, da linguagem, esse mesmo poder de ativar o discernimento, então de se distanciar, né, de se tornar uma testemunha dos estados mentais, esse poder de desenvolver uma plena atenção e de fazer uma análise desses estados mentais, uma análise da existência, entender a natureza dos fenômenos, entender o vazio e daí por diante. Os animais não têm capacidade disso. E por isso eles sofrem bastante, e sofrem bastante também das mãos dos seres humanos, como a gente vê, isso é bastante citado. Né? Eles sofrem bastante devido à crueldade dos seres humanos.
E entre eles também, né, vem um outro animal maior e come aquele animal, de novo, pela força do instinto. E os animais têm medo, e eles sofrem, e eles tremem de medo. E quando eles são mortos para se tornarem carne, eles sofrem bastante com esse tipo de morte também. E o ser humano, querendo ou não, ele está comendo essa morte. Né? Ele está se alimentando desse terror que o animal sente quando ele ingere a carne. Seja a carne de mamíferos, de aves ou de peixes. Né? E isso vale para todo o reino animal. Então, os praticantes espirituais devem abandonar a carne de seres que tremem de medo, que surgiram de gotas de sêmen e sangue, né? Que surgiram dessa junção do sêmen de um pai e do útero de uma mãe. Que a gente pode adaptar também, né, no caso dos peixes e daí por diante, mas aqui seria só um exemplo geral. Ou seja, todos esses seres vão ter uma mãe. Todos os animais eles têm uma mãe. Os praticantes espirituais, então, devem desistir da carne, porque é um alimento que causou danos a outros seres, né, que vem de um ato de violência, e um dos princípios-chave do budismo é a ahimsa, é a não violência, que também é um princípio chave do jainismo, né? E o jainismo é uma escola indiana que vai enfatizar também bastante o vegetarianismo, mais do que o vegetarianismo, eles vão enfatizar o veganismo mesmo. Aqui eu não coloquei trechos porque esses trechos não estão no texto do Shantideva, mas se vocês lerem o Lankavatara Sutra, o Lankavatara Sutra inclusive vai encorajar o veganismo. Ele vai encorajar o não consumo de leite, o não consumo de ovos. Bom, vegetariano na Índia não come ovo. Né? Mesmo um vegetariano que coma laticínios, etc., o ovo não é visto como alimento vegetariano na Índia. Então, o ovo, de qualquer forma, já seria descartado. Mas eles também, esse sutra também vai falar sobre a importância de, se possível, se abster de produtos lácteos, né? Se abster do leite também. Então, os praticantes espirituais devem sempre desistir da carne. E aqui vem aqueles outros alimentos, né? Aqueles chamados alimentos negros, que são alimentos que não vêm da morte, não vêm do assassinato de animais, não causam danos, etc., não vêm da exploração de animais, mas são alimentos que nos afetam de alguma forma energeticamente, que afetam o nosso corpo sutil. A carne também afeta o nosso corpo sutil, né, magneticamente aí falando, ela causa uma certa desarmonia. E esses alimentos também. A cebola, a cebola e o alho, que são mencionados aqui, porque são alimentos chamados de camásicos, porque eles estimulam esse poder do desejo. Né? Eles estimulam essa energia do desejo em nós. E eles também nos densificam. Eles são também alimentos tamásicos. Se a gente for olhar lá na medicina indiana, na Ayurveda, eles são falados, na Ayurveda, eles são falados muito nesse sentido, esses alimentos. Então, são alimentos que nos densificam e que reforçam um senso de materialidade, reforçam um senso de separatividade em nós, né, que é esse poder de tamas, reforçam o embotamento mental. Se vocês comerem alho e tentarem meditar e depois passarem uma semana sem comer alho e meditando sem comer alho e comerem alho de novo e forem meditar, vocês vão perceber a diferença. Muita gente diz que não, porque o alho ele é onipresente na nossa cultura, né? Então as pessoas comem alho a todo momento. E elas acabam não percebendo. Aí muita gente vai para retiros, etc. O próprio retiro vai ter alho, e daí por diante, porque é algo tão presente na cultura brasileira, na culinária brasileira. E a pessoa acha que não, mas está tudo bem, eu estou meditando e está funcionando. Né? A pessoa tem essa impressão. Mas aí quando ela para de comer alho, ela percebe a diferença. Ela percebe como tudo fica muito mais leve e como a meditação flui muito mais. Quando a gente para de comer alho, é evidente, né? Basta um pouquinho de alho na comida que já nos afeta totalmente e realmente a prática da meditação ela fica muito mais difícil, fica muito mais pesada. O mesmo vale para a cebola, né? O alho ele é mais forte, mas a cebola também tem esse mesmo efeito. Eles podem ter lá as suas propriedades medicinais, né? Mas uma coisa é usar como remédio, muito ocasionalmente, se a pessoa está com algum problema e aí usa.
tudo bem, mas não para ficar usando sempre na alimentação. O alho poró também, né? Se fala muito pouco. Se fala muito do alho e da cebola, né? Mas o alho poró também aqui é mencionado como tendo um efeito parecido. Outros textos vão falar do rabanete. Tem textos que falam da cebolinha também. Então a gente vê que não é à toa que esses alimentos, alho poró, cebolinha, eles têm esses nomes parecidos com a cebola e com o alho, porque eles têm um efeito parecido, num grau menor, mas também tem esse efeito. E o rabanete também. A bebida alcoólica de todos os tipos. Isso também a gente viu na reunião passada, né, que falava sobre a importância de se abster do álcool. Qualquer bebida alcoólica, não importa a quantidade de álcool que haja na bebida, porque isso vai afetar o nosso corpo sutil também. Né? A gente vê em outras literaturas esotéricas que vão falar dessa questão do álcool também. Né? Como o álcool ele afeta sutilmente, mesmo que a gente não fique bêbado nem nada, mas energeticamente ele vai nos afetar de alguma forma, ele causa determinadas desarmonias e nos deixa suscetíveis a determinadas influências externas também. Mesmo que a pessoa não se sinta bêbada, ainda assim sutilmente vai ter esse efeito. E é claro, o álcool, né, ele tende a embotar a mente também, ele tende a intoxicar a mente. Né? Então, não tem como a pessoa tomar um vinho e meditar depois. Não tem como a pessoa tomar uma cerveja e meditar depois. Por isso que o não uso de intoxicantes faz parte dos 5 preceitos do Dharma, né, que são aqueles preceitos bem básicos, bem iniciais. Então, realmente não tomar bebida alcoólica em nenhuma circunstância. A carne, é claro que vai ter exceções. Né? O budismo nunca vai falar se você não tem outra opção, morra de fome. Se a pessoa tem que comer carne para sobreviver, porque ela vive talvez num contexto socioeconômico que não tem como ela ser vegetariana, não tem como ela ser vegana, talvez ela viva numa região do planeta que haja escassez de alimentos vegetarianos, de vegetais, de frutas, etc. Né? Então, por isso, ela vai ter que comer carne. Né? Uma pessoa, sei lá, que nasceu, um esquimó, por exemplo, que nasceu numa região que vive numa região muito fria, que não dá para plantar nada, então ele só consegue viver da caça. Né? Então, o budismo nunca vai dizer morra de fome. Não. Lembra que a filosofia budista é bastante pragmática. Se a pessoa não tiver opção por algum motivo, não haverá problema em comer carne. Na verdade, muitos lamas comem carne. Alguns não porque é a única opção, mas é porque na cultura tibetana, devido ao clima do Tibete, né, e devido também ao fato de que o Tibete ele era muito pobre, então muitas vezes as pessoas não tinham opção também, outra opção, e acabavam comendo carne. Né. Mas, idealmente, o ideal é que as pessoas sejam vegetarianas, e mais idealmente ainda veganas. Então, se a gente tem uma vida que dá para abrir mão da carne, melhor ainda. Se der para abrir mão de outros produtos animais, ainda melhor. A bebida alcoólica realmente já não tem desculpa, né? Porque bebida alcoólica não é um alimento que você vai, não é algo que você vai precisar para sobreviver. Então, o álcool realmente não tem desculpa e não tem por que tomar álcool. Se a pessoa quer ter um estilo de vida budista, né? Porque é contraditório a pessoa querer cultivar a plena atenção e, ao mesmo tempo, ingerir intoxicantes, né? Seja bebida alcoólica ou seja qualquer outro tipo de droga. O Lankavatara Sutra, então, vai continuar. Os açougueiros da lógica, que nascem em famílias carnívoras, não entendem isso. Né? Não entendem essa necessidade de abrir mão da carne. Assim como o desejo se torna um obstáculo para a liberdade, para a libertação do samsara, o desejo às coisas do samsara, o desejo pelo samsara, ele é um obstáculo para que seja possível se libertar. Né? Um eu que deseja. Da mesma forma, você deve criar obstáculos para a carne, para a bebida alcoólica e assim por diante. Né? Deve ter um não desejo por essas coisas, ou um desejo de não consumir essas coisas. Realmente evitar esses tipos de alimentos e substâncias como o álcool. Mas aqui ele fala desses açougueiros da lógica, né, que seriam pessoas que nasceram em ambientes, em culturas,
em que o consumo de carne é tão normal, é tão enraizado, que para elas é absurdo essa ideia. Né? Elas podem até pensar, mas eu sou um bom budista, eu pratico, eu me dedico, não faz sentido eu abrir mão da carne, porque, sei lá, a cadeia alimentar, ou porque a pessoa tem essa superstição, né, acredita que sem carne não dá para viver, sendo que hoje em dia isso já está mais do que comprovado. Né? É até risível as pessoas pedirem provas da possibilidade de viver sem carnes, desde a Índia antiga, desde a Grécia antiga, né, os pitagóricos, os neoplatônicos, os platonistas e daí por diante, todos eles estimulavam uma alimentação sem carne. Até entre os celtas, os druidas também, a gente vê fragmentos de textos que falam sobre a importância de se abster da carne. E a gente vai ver também referências a isso no mundo cristão. Continuando aqui no Lankavatara Sutra, no futuro, comedores de carne cujas doutrinas são confusas dirão: a carne é adequada e irrepreensível e permitida pelos Budas. Isso a gente realmente vê esse debate no budismo. Né? No futuro, começaram a dizer que esse ensinamento que está no Lankavatara Sutra, e que está em outros sutras também, tem outro sutra, o Sutra do Grande Nirvana, o Mahaparinirvana Sutra, também vai falar em termos bem parecidos, sobre a importância de se abster da carne, do alho, e daí por diante. E de fato, depois surgiram visões que vão dizer: ah, não, mas esses sutras eles têm um significado relativo. Esses sutras eles devem ser interpretados em contextos específicos. Então, a gente não deve levar tão ao pé da letra assim. Né? Eles vão ser como esses açougueiros que ele falou, que o Sutra falou aqui no slide anterior. Né? E essas doutrinas confusas, as pessoas vão começar a relativizar isso. E aí vão vir com aquele papo: tudo bem você comer a carne desde que você não tenha matado. Então, tudo bem um monge comer a carne, se ele aceitou como, né, na sua mendicância, se ele aceitou, e essa questão da mendicância é muito exagerada, né, porque no mosteiro, ainda mais hoje em dia, eles não saem por aí como mendigos, né, eles são sustentados por doações, por fartas doações, então financeiros e daí por diante. E na verdade sempre foi assim na história do budismo mahayana, né, dos monastérios, etc. Sempre houve reis e as elites que ajudavam a sustentar esses mosteiros, né? Mas eles vão dar essa desculpa muitas vezes. A gente vai ver essa desculpa de que não, se alguém te der, você não pode recusar porque seria uma desfeita, ou se foi outra pessoa que matou e não você, tá tudo bem. Se o animal morreu de causas naturais, então tá tudo bem comer essa carne. Então sempre vão arranjar essas desculpas. E aqui o texto vai dizer, né, no futuro haverá essas desculpas. Vão dizer: a carne é adequada, é irrepreensível, é permitida pelos Budas. E, mas aqueles que vivem próximos a leões, tigres, veados e assim por diante, aqueles que vivem próximos aos animais que seriam animais que poderiam ser abatidos, aqui nem menciona a vaca, né, porque a vaca é sagrada na Índia, guiados pelo cultivo da bondade amorosa, guiados por esse amor por todos os seres, esse amor incondicional, essa bondade incondicional para com todos os seres, não devem comer carne, devem se abster da carne. Comer carne causa agitação entre as pessoas e contraria as qualidades que conduzem à liberdade. Como eu falei, além da questão de causar dano aos outros seres, né, a meta aqui é causar o dano mínimo, por isso, exceto nesses casos que realmente a pessoa vai morrer de fome se não comer carne, não há por que comer. Né? Então, mas mesmo assim, se a pessoa comer, independente da questão do animal, há uma agitação que é causada. Né? Essa energia do animal, de alguma forma, ela é absorvida por nós também. Né? Essa energia da carne animal. Essa energia que vem de um ato de violência, na maior parte das vezes. Então, a gente acaba se afetando e acaba se animalizando por meio desse consumo. Isso contraria as qualidades que conduzem à liberdade, contraria a compaixão, contraria a temperança, contraria a harmonia e daí por diante. De fato, esse é o estandarte dos nobres. Né? Essa é uma bandeira dos nobres.
é a compaixão por todos os seres sencientes. É não comer carnes de nenhum tipo.